Bíblia aí? Amém. Ixi, ficou fraco o negócio. Quem trouxe a Bíblia aí? Amém. Amém. Então, olha, nós temos que melhorar esse amém, né, Davi? Você que fez o curso essa semana, aí vai ser um resgate também. Quem trouxe, erga essa sua Bíblia aí. Vamos lá, vamos lá. Vamos fazer barulho lá no inferno. Repita comigo assim. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu posso. Tá fraco. O que a Bíblia diz que eu posso. E eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Aleluias. Então você abra ela hoje, não vamos perder tempo, porque tem 255 versículos para nós aprendermos aqui hoje. Até às 10 horas da noite nós terminamos. Não, estou brincando, vai ser rápido. Abra ela em Lucas 23, 44. Quem sabe o tema? O tema? Cadê o telão, gente? Que crime? Quem morreu? Meu Deus. Olha ali. Então vamos lá. Quem já assistiu aqui algum filme, alguma série, algo policial que o pessoal começa a investigar um crime? Quem já assistiu? Olha, todo mundo, vocês estão assistindo bastante série, hein? Agora eu peguei, vocês estão assistindo Netflix, né? CSI. Então, você há de concordar comigo que sempre o filme começa com o crime, com a morte de alguém. Aí depois eles começam a investigar e voltar, né? Como é que foi, o que aconteceu. E é isso aí que nós vamos falar hoje à tarde. Olha lá, vou ler aqui na minha Bíblia, Lucas 23, 44, que é assim, ó. Já era quase meio-dia, e as trevas cobriam toda a terra, até as 3 horas da tarde. O sol deixara de brilhar, até o sol parou de brilhar. E o véu do santuário rasgou-se ao meio. Jesus bradou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isso, expirou. Ou seja, parou de respirar, morreu. Mas nós vamos entender o que levou Jesus até a cruz, e se realmente o que aconteceu com ele, Marcelo, você que está aí tão ligado, que Deus fez um milagre na sua vida, né? Glórias a Deus por isso. Nós vamos entender o que aconteceu para que Jesus viesse a morrer até nessa cruz. Então nós vamos aprender sobre isso daí. A primeira coisa é que nós entendemos aqui, começamos com Jesus morreu, certo? Jesus morreu, mas o que aconteceu? Por que ele morreu? Por que ele morreu, Jaqueline? Olha nos meus olhos. Então, nós vamos aprender isso daí agora. Vamos voltar um pouco, porque Jesus, nós sabemos que ele morreu, mas queremos saber o porquê. Então nós vamos começar a investigar aqui o que houve. A primeira coisa que eu aprendo é que Jesus, ele saía pregando o evangelho, certo? Pregando, operando milagres, curando, fazendo maravilhas, correto? E aí o que isso acontece? Ele fazia isso mesmo? Sim. Então vamos lá para Mateus 9:35. Bíblia na veia. Jesus ia passando por todas as cidades, Xaxim, Xanxerê, Nonoai, por tudo. Povoados, e ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças da pessoa. Nós sabemos o que Jesus fazia. Ele caminhava, ia curando e ia operando milagres. Marcos 6:56. Vou rápido, porque senão nós vamos demorar aqui. Vamos lá. O meu amigo lá está com os dedos fracos. Meu Jesus. E aonde quer que ele fosse, povoados, cidades ou campos, levavam os doentes para as praças, suplicavam-lhe que pudessem pelo menos tocar na borda do seu manto, e todos os que nele tocavam eram curados. Olha aí, todo mundo que chegava perto de Jesus, todo mundo que pedia para Jesus, todo mundo que queria tocar em Jesus era o quê? Curado. Mateus 4:24, vamos lá, Alisson, capricha nesse dedo, Alisson. Mateus 4:24. Notícias sobre ele se espalharam por toda a Síria, e o povo lhe trouxe todos os que sofriam de vários males e tormentos, endemoniados também, cara, loucos e paralíticos, e ele o quê? Curou. Jesus, então, começou a caminhar por aí, e começou a curar, começou a operar maravilhas,
e começou a fazer a coisa acontecer. Isso daí já era o quê, gente? Também, mas vamos lá. Jesus começou a ser conhecido. Todo mundo queria tocar em Jesus, todo mundo queria ver Jesus. Vamos colocar aqui, era o cara mais conhecido daquela época, Jesus. Aí gerou o quê? Ciúmes. Gerou ciúmes dos fariseus, nos religiosos, gerou lá ciúmes nos caras. Por quê? Porque os caras falavam que era de Deus, era algo externo, vivia lá, e na hora por dentro lá os caras eram o quê? Ciumento. E ciúmes provém de Deus, Marcelo? Não vem de Deus. Aí gerou ciúmes, aí os caras ficaram o quê? Nós temos que matar esse cara aí. Temos que acabar com ele, porque senão o que vai acontecer? Ele vai ser conhecido, e a nossa religião vai ficar de lado, e aí Roma vai começar a dar ênfase para esse Jesus, e aí ninguém mais vai querer vir para a nossa sinagoga, ninguém mais vai querer... Jesus está aparecendo demais, temos que acabar com esse cara. Pastor, mas vocês falaram isso? Falaram, Tiago. Isso daí está lá em João 11:45. Alisson, João 11:45, palavra na veia. Olha só, muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram. Aí segura ali no 45, pode deixar aí. Creram no cara, creram em Jesus. Aí os fariseus falaram, cara, todo o povo está acreditando nesse cara aí. Vamos começar a seguir ele e nós vamos padecer. Aí o 46, mas alguns deles foram contar a quem? Aos fariseus, aos religiosos, o que Jesus tinha feito. 47. Então os chefes dos sacerdotes e os fariseus convocaram uma reunião no Sinédrio. O que estamos fazendo? Perguntaram eles. Aí está esse homem realizando muitos sinais milagrosos. Se o deixarmos, todos crerão nele. E então os romanos virão e tirarão tanto o nosso lugar como a nossa nação. Olha só os caras, bicho. Aí, então, um deles, chamado Caifás, que naquele ano era o sumo sacerdote, tomou a palavra e disse, nada sabeis. Tem 50? Tem. Não percebeis que vós é melhor do que morra um homem pelo povo e que não pereça toda a nação? O que aconteceu aqui? Caifás falou assim, vamos matar esse cara, que é melhor morrer um do que nós perder toda a nação. Era isso que eles falavam, vamos matar Jesus, que aí nós matando um cara só, melhor que ele morre, mas a nação inteira de Jerusalém, de Israel, os judeus, vai continuar conosco, vai continuar do nosso lado. Começou aí o negócio, começou aí. Olha só, Mateus 12, 9. Mateus 12, 9. Saindo daquele lugar, dirigiu-se aonde? A sinagoga deles. Jesus foi na sinagoga dos caras lá. E estava ali, um homem com uma das mãos atrofiada, procurando um motivo para acusar Jesus. Eles lhes perguntaram, é permitido curar no sábado? O que vocês acham? E ele lhes respondeu, qual de vocês, se tiver uma ovelha e ela cair num buraco no sábado, não irá pegá-la e tirá-la de lá? Quanto mais vale um homem do que uma ovelha. Portanto, é permitido fazer o bem no sábado. É permitido fazer o bem. Então ele disse ao homem, estenda a mão. E ele a estendeu. E ele foi restaurado e ficou boa como a outra. Próximo. Não tem? Então os fariseus saíram e começaram a conspirar sobre como poderiam... esses fariseus, né? Esses fariseus. Tá, vamos fazer recapitulamento aqui da coisa. Recapitulando, Jesus nasceu, viveu como um de nós, sempre fez o bem, começou a operar os milagres, começou a fazer o bem, e aí começou a gerar ciúmes nos fariseus, porque na cabeça dos fariseus, eles iam perder o povo judeu, eles iam perder... Vamos falar, o grosso modo, iam perder aqui a religião deles, e os caras iam começar a seguir Jesus, porque Jesus estava fazendo aquilo que Deus mandou ele fazer. Jesus caminhava, pregava boas novas, falava do reino de Deus, curava, e os caras falaram, Deus está com esses caras aí, nós temos que
Aí, existiu um cara, e eu aconselho quem não assistiu começar a assistir, tem uma série gratuita, você abaixa o aplicativo lá chamado The Chosen. Assista essa série. Tem um cara chamado Nicodemos. E esse cara aí, ele era fariseu. E ele chegou e falou assim, cara, mas eu preciso conversar com esse Jesus para saber o que é isso. Foi lá, conversou com Jesus, Jesus pregou para ele, ele ficou meio... Ele acreditou em Jesus, mas não quis largar o lugar dele de fariseu. E aí ele chega e questiona os seus amigos fariseus. E isso está registrado lá em João 7,45. João 7,45. Que diz assim, ó, finalmente os guardas do templo voltaram aos chefes dos sacerdotes e aos fariseus, os quais lhe perguntaram, por que vocês não trouxeram? Aqui, os fariseus falaram assim, ó, os guardas vão lá para pegar Jesus, traz ele para prender. Aí os guardas foram e não conseguiram pegar Jesus, porque não viram mal nenhum em Jesus. Aí entra nessa história, 45. Vamos para o 46, 7,46. Ninguém jamais, aí os soldados responderam da seguinte maneira, ninguém jamais falou da maneira como este homem fala, declararam os guardas. 47. Será que vocês também foram enganados? Perguntaram os fariseus. 48. Por acaso alguém das autoridades ou dos fariseus creu nele? Não, mas essa ralé, que nada entende da lei, é maldita. Olha só os fariseus, eles se achavam os inteligentes. Ninguém mais entendia da lei a não ser eles. E ainda chamava o povo de quê? Você acha que Deus estava com esses caras? Não, né? Aí, Nicodemos, que era um fariseu, mas que creu em Jesus, um deles, ele era fariseu, que antes tinha procurado Jesus, perguntou-lhes. Ele perguntou para os amigos dele, fariseu, a nossa lei condena alguém sem primeiro ouvi-lo para saber o que ele está fazendo? Eles responderam, você também é da Galileia? Verifique e descobrirá que da Galileia não surge profeta. Olha a resposta dos caras. Nicodemos foi lá e foi defender, falou assim, olha, vocês querem matar o cara sem antes falar com ele, vocês querem prender ele, vocês nem sabem quem ele é, vamos conversar com ele. Aí os caras falaram, por acaso você é galileu? Será que você não sabe que nunca, aqui nas escrituras, aqui nos nossos livros, aqui, nunca houve um profeta na Galileia? E se enganaram, né? Porque Jesus era mais que um profeta. Aí, o que acontece? Nicodemos defendeu Jesus, mas mesmo assim, os fariseus queriam achar uma maneira de pegar Jesus, de prender Jesus. E aí nós encontramos, entra na história um cara que muitas vezes, vocês conhecem, ele era um dos 12. Seu nome era, começa com Ju e termina, Judas, nota 10. Entra esse cara na história, chamado Judas Acorda, Lucas, acorda que eu estou ligado, estou te vendo. Papai está on. Lucas Iscariote. E aí, olha só, Mateus 26, 14. O que acontece? Olha só, se não orar e vigiar, o que acontece? Raíssa, você que está ligado aí. Então, um dos 12, o cara andava com Jesus, bicho. Um dos 12, chamado quem? Judas Iscariote. Dirigiu-se ao chefe dos sacerdotes, que eram os fariseus, e lhes perguntou, o que me darão se eu entregar a vocês? E fixaram-lhe o preço de 30 moedas de prata. Tem o 16? Aí, desse momento em diante, Judas passou a procurar uma oportunidade para entregá-lo. Olha só. Então, até agora já descobrimos o que está acontecendo, né? Por que Jesus acabou vindo a morrer. Primeiro ele pregou, falou, operou milagres, os caras ficaram com ciúmes, começaram a querer pegar ele, Nicodemos tentou defender ele, isso aqui é o resumo do resumo, tá? E eu estou correndo, porque senão eu não vou conseguir terminar tudo. E aí, Judas foi lá e falou assim, não, vocês me dão um cascalho aí, eu entrego o cara para vocês, porque eu preciso ganhar uns trocos. E aí ele decidiu entregar Jesus. Mas olha só, Jesus, ele era homem, mas também ele era... Jesus não é bobo não, cara. Olha só, Jesus, ele anuncia que ele seria traído.
Está lá em Marcos 14, 17. Marcos 14, 17. Ao anoitecer, Jesus chegou com os 12. Quando estavam comendo, reclinados à mesa, Jesus disse: digo que certamente um de vocês me trairá, alguém que está comendo comigo. Esse aí não precisa, só até aí. Eu falei, pode ser, 18, vamos lá. 19. Eles ficaram, e por um por um, e lhe disseram: com certeza não sou eu. Todo mundo começou a se acusar: não sou eu não vou ser, eu não vou ser. Afirmou Jesus: é um dos 12. Alguém que come comigo. Do mesmo prato. 20 já foi? É isso aí. Agora, João 13, 26. Olha só, Jesus falou que o cara ia comer com ele, no mesmo prato. Respondeu Jesus: aquele a quem eu der este pedaço de pão, molhado no prato, então, molhando o pedaço de pão, deu-lhe a Judas Iscariotes, filho de Simão. 27. Tão logo Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. O que você está para fazer? Faça depressa, disse Jesus. Jesus já sabia o que ia acontecer. Aí Jesus vai aonde? Jesus sai dali, diz que logo depois que eles comeram, eles cantaram um hino. Eu queria saber que hino era esse, mas eu tenho certeza que é um parecido com esse aí. Santo é o Senhor Deus, poderoso. Aí Jesus saiu e foi orar no Getsemane. Marcos 14, 32. Agora nós vamos caminhar, vou ter que ser rápido. Então foram para um lugar chamado Getsemane. E Jesus disse aos seus discípulos: sentem-se aqui enquanto vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João, e começou a ficar aflito e angustiado. Ele lhes disse: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se e orava para que, se possível, afastasse dele aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo é possível, afasta de mim este cálice. Contudo, que não seja feito o que eu quero, mas sim o que tu queres. Então voltou aos seus discípulos e encontrou dormindo. Espera aí, para isso aqui, vamos parar. Parou. Jesus falou assim para os caras: fiquem aqui, ore, que eu vou ali e vou orar mais um pouco. Aí Jesus voltava, os caras estavam dormindo, Lucas. Dormindo. Aí Jesus falou: gente, acorda aí, ore mais um pouco. Aí ele foi lá orar de novo. Aí ele voltou, os caras estavam dormindo de novo. Deixa eu falar uma coisa para você. Muitas vezes, para orar, nós não conseguimos orar 10 minutos, já estamos dormindo. Agora, para assistir uma série, nós varamos a noite assistindo a série. Para jogar um joguinho de videogame, a noite inteira, não dá sono. Agora, para orar 10 minutos, dorme. Então, que nós não sejamos igual aos discípulos, mas que nós sejamos vigiantes e oremos, estejamos sempre em espírito de oração. Aí, volta lá, vamos lá. Simão, disse ele a Pedro: você está dormindo? Não pode vigiar nem por 1 hora. Vigie e ore para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mais uma vez ele se afastou, orou, repetindo as mesmas palavras. Quando voltou de novo, encontrou os caras dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Eles não sabiam o que lhe dizer. Ou seja, os caras estavam dormindo. Os caras não conseguiam ajudar Jesus em oração. Os caras não aguentavam. Por quê? Porque os olhos estavam pesados. Os amigos estavam dando para trás. Em vez de estar ali orando junto com o Senhor. Aí o que acontece? Veio todos os guardas lá de Roma. Certo? Certo? Vamos lá, gente, acorda. Vamos lá, não fica igual os discípulos não. Pega aqui, vamos lá. Jesus, acontece o que com Jesus? Ele é preso. Marcos 14, 43. Está ficando interessante isso daí. Voltando pela terceira vez, ele lhes disse: vocês ainda dormem e descansam. 43, querido, por favor. Enquanto ele ainda falava, apareceu Judas. Eita, Judas. Com ele estava uma multidão armada e de espadas e varas, enviada pelos chefes dos sacerdotes, mestres da lei e líderes religiosos. 44.
E o traidor havia combinado um sinal com eles: aquele a quem os saudaram com um beijo é ele. Prendam-no e levem-no em segurança. Olha só, Jesus era tão igual aos seus, que para ele ser conhecido pelos outros, o Judas fala assim, olha, os caras falam assim, mas como é que nós vamos conhecer quem é esse Jesus? É todo mundo igual. Aí ele falou, não, eu vou dar um beijo nele. Aí você vai saber que é esse o Jesus. Jesus, sendo Deus, ele era igual aos outros. Mesmo sendo Deus, ele era igual aos outros. Aí o que acontece? Jesus acaba sendo preso. E ele vai para onde? Para o Sinédrio. Lá no Sinédrio, eu vou pular porque já estamos quase em cima, né? Não, vai dar tempo. Vamos lá no Sinédrio, Marcos 14, 55 em diante. Os chefes dos sacerdotes e todo o Sinédrio estavam procurando depoimentos contra Jesus, para que pudessem condená-lo. Por quê? Porque não tinha nada para condenar Jesus. Mas não encontravam nenhum. 56. Muitos testemunharam falsamente contra ele, mas as declarações deles não eram coerentes, não tinha peso, não tinha base. Então levantaram alguns e se declararam falsamente contra ele. Nós o ouvimos dizer, destruirei esse templo feito por mãos humanas, e em 3 dias construirei outro, não feito isso por mãos de homens. Mas nem mesmo assim o depoimento deles era coerente. Sabe por quê? Olha só, precisava de 2 testemunhas. A lei de Moisés, escrita lá depois dos 10 mandamentos, tem mais 600 e umas pedradas de lei lá. Aí, nessa lei diz assim que para você acusar uma pessoa, precisaria ter 2 testemunhas. Vamos supor, o Marcelo pegou meu picolé. Eu precisaria da Ana e da Cal para provar que ele pegou, porque senão, e levar lá, o cara pegou. Me prove. Elas duas, não, eu vi. Aí, precisaria 2 testemunhas, eles não encontravam. As pessoas que se levantavam, começavam a falar coisas que aí não tinha coerência, não tinha base. E isso, de 2 testemunhas, está lá em Deuteronômio 19:15. Se você puder abrir para mim, lá, palavra, vamos aprender a palavra. Uma só testemunha não é o suficiente para condenar alguém de algum crime ou delito. Qualquer acusação precisa ser confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. João 8,17 também vai falar algo sobre isso. Na lei de vocês está escrito que o testemunho de 2 homens é válido. Então precisaria 2 pessoas. E não tinha. E os caras prenderam Jesus igual. Pegaram ele no Sinédrio. Primeiro, que lá no Sinédrio não pode bater em ninguém. Os caras não deixavam Jesus falar. Eles iam falando e batiam em Jesus. Bateram nele a noite inteira e ele não pôde falar. Aí, Jesus foi levado para quem? Pôncio Pilatos. Chegou lá na frente de Pilatos, Marcos 15, 9. Aí, pode pular, nem precisa chegar lá, tá lá, depois você lê em casa, anota aí, Marcos 15, do 9 ao 15. Aí, Pilatos faz o quê? Olha, eu tenho o poder de te soltar. Aí Jesus falou, nenhuma autoridade é lhe dada a não ser se viesse da onde? Dos céus. Aí ele fala assim, não, cara, então, pode dar uma surrinha nele. Aí os caras quase matam Jesus lá. Aí Jesus vem todo ensanguentado, você que já assistiu até o filme, aí ele fala assim, não, eu vou ajudar esse Jesus, porque ele não tem pecado nenhum, ele não tem maldade nenhuma. Povo, vocês aí, eu liberto quem? Eu posso libertar posso libertar o rei dos judeus? Aí todo mundo fala o quê? Liberta quem? Barrabás. Cara, tem uma coisa legal, né? Raíssa, tem um estudo legal sobre Barrabás. Mas libertaram Barrabás. Aí Pilatos fala o quê? E o que eu faço com esse chamado Jesus? Crucifica o cara, bicho. O cara não fez nada. Se você é preso injustamente, agora pelas nossas leis aqui, você é preso injustamente, Davi. Aí você acaba morrendo. Isso chama-se o quê? Um crime, um assassinato. Mataram o cara sem ter culpa nenhuma. Uma que não pode matar, nem tendo culpa. Mas matou. Mas abra comigo. Jesus, aí nós voltamos lá naquela Lucas 23, 44.
Ele arrastou primeiro a sua cruz, pregaram ele nessa cruz, injustamente. Essa cruz não era dele, essa cruz era de Barrabás, mas trazendo isso para os dias nossos, essa cruz não era nossa, ou seja, essa cruz era nossa, mas Jesus pegou a minha e a sua cruz, morreu pendurado nessa cruz. E lá que ele morreu, abra comigo, ele morreu, e abra comigo lá em Mateus 28, 5. Vai dar tempo. Também corri, né? O anjo disse às mulheres, olha só, Jesus morreu. Aí o que fizeram? Pegaram Jesus, aí passaram as ervas nele lá, enrolaram ele num pano, colocaram ele aonde? Numa tumba, aí colocaram uma pedra bem grande e fecharam a tumba. Morreu. Certo? Morreu? Morreu. Aí as mulheres falaram assim, vamos lá, passar mais umas coisas no mestre lá e tal. Aí elas foram lá. Chegando lá, o anjo disse a elas, não tenham medo, sei que vocês estão procurando quem? Jesus, que foi crucificado. E ele não está aqui. Não, essa era a hora de você dar uma glória a Deus. Vamos de novo. Ele não está aqui, ele ressuscitou. Ele vive, ele está vivo, ele não está mais numa tumba, ele está vivo, ele não está mais no madeiro, ele está vivo. Ele vive, mataram ele, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele ressuscitou, era a hora de você aplaudir ao Senhor, porque Ele ressuscitou, e porque Ele vive, eu e você podemos crer no amanhã, porque Ele vive, eu e você temos um amanhã, porque Ele vive, eu e você temos acesso liberado à vida eterna, porque Ele ainda vive. A morte não pôde parar Jesus, mataram Jesus, mas tudo foi permissão do Senhor. Tudo foi permissão do Senhor. Ele morreu, mas Ele ressuscitou. Apocalipse capítulo 1, verso 16. Para nós terminar. Para terminar bonito a coisa. E aí, o que acontece? João na ilha de Pátmos. Quase que eu caio. João na ilha de Pátmos. Foi levado aonde? Ao terceiro céus. Ele começou a ver coisas inefáveis. Coisas que se nós olhássemos hoje, nós caía duro, porque nós não tínhamos condição de interpretar o que ele estava vendo, de tão grande e poderoso que era o que João estava vendo. E aí ele foi levado lá, e aí ele viu quem? Quem que ele viu? Jesus, ele viu Jesus, e Jesus tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saiu uma espada afiada como de 2 gumes, e a sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. 17, quando eu ouvi, olha só, quando João viu Jesus, ele, caiu duro, unção, caiu aos pés como morto, e ele colocou a sua mão direita sobre mim e disse, não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. 18, sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Ele tem a chave da morte e do inferno. Ele venceu a morte, querido. E a palavra de Deus diz assim, que se Ele venceu, eu e você também venceremos. Glórias a Deus. Tentaram parar Ele, mas nem a morte parou Ele. Nem a morte parou Ele. E eu gostaria de pedir para você se colocar de pé. Viu só? Como a palavra de Deus é gostosa, né? É linda. Jesus, Ele veio para essa terra. Tentaram contra Ele. Os invejosos pregaram Ele numa cruz. Mas nem isso pôde parar. Porque o amor de Deus por nós é muito maior do que a morte. Ele foi até o inferno e lá Ele pegou a chave da morte. E a chave do inferno está sobre as mãos dEle. Porque Ele vive. Ele vive. E eu quero fazer algo aqui profético. Você que quer ter a sua vida
baseada nesse Jesus que ele detém as chaves da morte e do inferno, baseada na vida, na palavra de Deus. Você que quer ter a sua vida transformada, você que está cansado de viver as mesmas coisas, você que tem sofrido talvez até de ansiedade, por estar trancado dentro de casa, por não saber o que vai acontecer amanhã. O mundo de hoje é uma incógnita. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Amanhã pode fechar tudo, amanhã pode abrir tudo, amanhã pode acontecer um caos. Nós não sabemos o que pode acontecer. Mas eu decidi crer no meu Jesus que ainda vive. Eu quero ter a minha vida pautada nesse Jesus. Eu quero ter a minha vida enraizada nesse Jesus. E hoje, pastor, eu quero tomar uma atitude. Eu quero receber esse Jesus. Você que ainda não aceitou esse Jesus como o seu único e suficiente Salvador, eu gostaria que apagassem as luzes. Querido, não se importe com as pessoas que estão do seu lado. Eu canso de falar isso aqui. Eu e nem ninguém que está aqui pode fazer nada para mudar a sua história. Mas Jesus, aquele que vive, e a palavra de Deus diz que onde há 2 ou mais, ali Ele está aqui. Ele está aqui, Ele pode mudar a sua história.